Já no Palmeiras, informação sobre longa invencibilidade que vai ser colocada à prova diante do Internacional, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que ostenta uma longa invencibilidade, que será colocada em jogo nessa quarta-feira contra o Internacional, confronto dos mais complicados no Beira-Rio. Palmeiras não perde fora de casa, somando todas as competições, há mais de 5 meses. O último tropeço em 4 de novembro do ano passado, derrota por 2-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Palmeiras já disputou 10 partidas na condição, ou melhor, 13 partidas na condição de visitante, com 80% de aproveitamento dos pontos. O Internacional é hoje o único time da Série A invicto no futebol brasileiro. Jogaço, talvez o principal da rodada, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. São dois candidatos ao título do futebol nacional. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Murilo fica quanto tempo fora por conta da lesão? Seria essa mais uma providência do acaso para o Naves se convencer e querer ficar no Palmeiras? Abraços. Moisés, deixa eu ir atrás dessa informação a respeito do Murilo. Mas pelo que eu entendi, não é algo tão grave assim não, tá? Quer ver, ó? Boa noite. Murilo fica fora por quanto tempo? Enquanto a gente espera essa resposta, deixa eu só trazer uma observação ou uma informação em cima desse superchat. Na semana passada, ou no último jogo, o Abel declarou que o Palmeiras topa vender jogadores para rivais, mas precisa ser um bom negócio para o Palmeiras, e que a proposta que o Botafogo fez foi de empréstimo, e por empréstimo não vai rolar. A pessoa que trabalha com o Naves, que é o Diogo Silva, o Diogo me assegurou que o Botafogo fez uma proposta de empréstimo até o fim do Campeonato Carioca com obrigação de compra do Naves, 5 milhões de euros, tá? O Palmeiras condicionou o negócio à liberação imediata, ao pagamento, à compra imediata do atleta. O Naves pediu para sair porque queria ter mais oportunidades. Vamos ver quanto tempo o Murilo fica fora. Ó, chegou a resposta aqui. O clube não divulga prazos de recuperação. Beleza. Mas é grave. Recuperação rápida. Só uma mínima ideia. Vamos tentar, né? Se a gente consegue alguma coisinha, né? Porque te falar uma coisa, é difícil a comunicação lá no Palmeiras, e essa pessoa com quem eu tô conversando é amiga de longa data, mas é difícil lá, é difícil. Boa noite, Nicola. O Palmeiras pode trazer mais um meia? Não faz parte dos planos, especialmente depois da chegada do Lucas Evangelista. Não sei se vai haver movimento nesse sentido. Só é importante lembrar para vocês que essa é uma curiosidade / constatação. O Palmeiras já pegou Corinthians, Sport e Botafogo nas 3 primeiras rodadas, né? Dessas 3 primeiras rodadas, só o jogo contra o Sport não teve adversário que disputou Libertadores nesse ano. Corinthians, embora esteja na Sula, participou da pré-Libertadores. E ao final de 10 rodadas, das 10 primeiras rodadas do Brasileirão, em 7 delas o Palmeiras terá enfrentado times da Libertadores, o que mostra uma tabela bem difícil nessa primeira fase, né? Nessa primeira parte. É óbvio que todo mundo vai enfrentar todo mundo, mas isso só reforça que se o Palmeiras não pontuar tão bem nesse primeiro momento, talvez esses pontos possam vir na segunda parte da primeira fase, do primeiro turno, tá bom? O Nicola atrás das boas do Verdão. Falei a respeito da tabela indigesta. Queria destacar que o comportamento do Palmeiras coletivamente melhorou demais, em posição, entrega, raça, mas taticamente a gente também viu algumas soluções interessantes, né? O Estevão com menos obrigações pelo lado direito, quando o Palmeiras não tinha bola, quem ele acompanhava era o Ranieri, que mostra que ele tinha preocupações de um jogo mais centralizado. Felipe Anderson começando a responder pelo lado direito do campo, e essa era uma necessidade, até porque investiu-se muito para a contratação do Felipe Anderson no ano passado. Enfim, o Palmeiras vai dando sinais de que está se recuperando. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, tabela bem complicada para o Verdão nas 10 primeiras rodadas do Brasileiro. Palmeiras, que divide a liderança do campeonato com o Flamengo depois de 3 rodadas, pega 7 dos 10 times que disputaram a Libertadores desse ano nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Nacional. Não entendeu? Eu te explico.
O Palmeiras já pegou nas 3 primeiras rodadas o Botafogo e o Corinthians. O Timão disputa a Sul-Americana, mas participou da pré-Libertadores. E nas próximas 7 rodadas ainda enfrenta Internacional, Fortaleza, Bahia, São Paulo e Flamengo. Ou seja, nas 10 primeiras rodadas, somente Sport, Vasco e Red Bull Bragantino foram adversários do Palmeiras que não tiveram passagem pela Libertadores da América. Dá para dizer sim que o Palmeiras pegou uma tabela bem complicada. E até a título de comparação, importante lembrar que o Flamengo pega nessas primeiras 10 rodadas 5 adversários de Libertadores. Só para completar, importante imaginar que daqui a 2 rodadas o Palmeiras já não esteja tão próximo ou junto do Flamengo. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do Brasileirão com 7 pontos, só que o Palmeiras faz 2 jogos fora bem complicados, contra a Internacional e também Fortaleza, ambos como visitante, enquanto o Flamengo recebe o Juventude e joga contra o Vasco, o mando do Vasco, no Maracanã. Gostaria de deixar uma pergunta para você. Daqui a 2 rodadas, qual será a nova classificação do Brasileirão em relação a Palmeiras e Flamengo? Eles vão ter a mesma pontuação, Palmeiras na frente ou lá na frente? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para vocês que o Verdão vai tentar, nas próximas semanas, a renovação de contrato de Piquerez, lateral esquerdo do Uruguai, que voltou muito bem depois de uma lesão importante. Foi inclusive do Piquerez o primeiro gol na vitória por 2-0 contra o Corinthians no último sábado na Arena Barueri. Também já havia dito para vocês com exclusividade, num vídeo aqui no canal, que o Piquerez pretende ser negociado na metade do ano. Ele entende que por já estar há bastante tempo no Palmeiras e está chegando numa idade importante, precisa se mudar para o futebol europeu, senão ele depois vai ter muita dificuldade de se encaixar. O Palmeiras prefere ficar com o Piquerez, mas, atento às condições do mercado, prefere a renovação de contrato de forma imediata. Piquerez tem vínculo até dezembro de 26. E se não for vendido na metade do ano, precisará renovar ainda nesse ano para que não corra o risco o Palmeiras de perder o jogador de graça na próxima temporada. Também já havia dito para vocês que a busca pelo Mauro Júnior, lateral esquerdo, que pertence ao PSV e está em fim de contrato, também tem a ver com essa possibilidade de o Piquerez não renovar o contrato. 2 excelentes laterais, ainda acho o Piquerez melhor, mas o Mauro Júnior também tem bastante capacidade e é lateral brasileiro. Boa noite, Nicola. Palmeiras jogou com raça. Bom ponto, Paulo. Bom ponto. Eu vi várias vezes o Palmeiras nesse ano jogando com menos intensidade do que o adversário. Ontem foi exatamente o contrário. Ontem, cada dividida era o Palmeiras ganhando do Corinthians. O Palmeiras entrou com muito mais vontade do que o Corinthians. Era até natural, né? Porque era o Corinthians que vinha de um título do Campeonato Paulista. Mas era um Palmeiras que vencia praticamente todos os duelos físicos. E o 2-0, para mim, foi pouco. Ficou barato. Era jogo para uma vitória mais folgada. Achei que o Corinthians teve muita dificuldade na criação. Depois da partida, o Abel chegou a dizer que marcando o Carrilho, o adversário do Corinthians consegue anular 50% do poder de criação do rival. Qual sabe notícias da volta do Bruno Rodrigues? Johnny, legal você me perguntar. Eu mandei mensagem para o Lupércio, que é o empresário dele, passando para saber se o Bruno Rodrigues está melhor. Eu tinha mandado essa mensagem na segunda-feira. Deixa eu colocar o áudio dele, porque aí fica mais fácil até para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Quer ver, ó? Fala, Jorge, tudo bom, meu irmão? Rapaz, eu tive semana passada aí, em São Paulo, mas foi bem corrido. Tive 2 dias com o Bruno, ele tá bem demais, sabe? Sente algumas dores ainda, já tá voltando, mas eu vou ver até com o pessoal do Palmeiras mesmo, eu lhe passo, peço até que vocês seguram um pouquinho a informação, para ver como é que tá essa questão desse retorno mesmo, sabe? Porque ele mesmo tá um pouco incerto, assim, de quando. Mas a ideia dele é voltar agora já para se preparar para, quem sabe, ficar à disposição do Mundial, né? Só para vocês entenderem, né? O Bruno Rodrigues passou por 2 cirurgias, uma quase na sequência da outra. Ele faz uma cirurgia, se recupera, volta e machuca de novo. Então, o cara deve estar super preocupado e querendo voltar com a convicção de que vai estar bem, né? Por falar em volta, o Paulinho fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, voltando depois de 4 meses, uma lesão muito menos grave do que as 2 do Bruno Rodrigues, e a verdade é que o Paulinho vai ser um baita reforço para o Palmeiras para a sequência da temporada.
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo. Qual é esse time? A gente está falando do maior clube do Brasil, o Palmeiras. Então chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos pra cima.